gente, como é que vocês estão? Eu sou Laís, a sua amiga arquiteta, e já estou meio que em clima natalino, como vocês podem ver. Espero que vocês também já estejam arrumando sua casa. Eu tô até um pouquinho atrasada, vai ficar só um mês aqui de decoração, mas enfim, foi o que deu. Mas obviamente o vídeo não é sobre isso, como vocês podem ver no título. O vídeo de hoje, no caso, é para te ajudar caso você tenha uma cozinha pequena. A gente tem muitos apartamentos, quanto mais passam os anos, mais apartamentos se fazem, e quanto mais o tempo passa, menor são os apartamentos e, consequentemente, a cozinha também. Então, com algumas soluções, a gente consegue dar uma melhorada nesse aspecto da cozinha. E que você também consiga usar melhor, né, da melhor forma a sua cozinha. Vamos para a primeira dica. Pode parecer um pouco óbvio, mas infelizmente o óbvio precisa ser dito, porque às vezes não é. A gente precisa sempre de bancada. Em tudo quanto é canto da casa, a gente tem que ter bancada, porque cada lugar da nossa casa tem uma ação que a gente vai fazer e normalmente precisa de uma bancada para nos auxiliar. Na cozinha não é diferente. Aliás, a cozinha é a principal, que a bancada é o mais importante. A gente precisa ter bancada de serviço para a cozinha. Então, de tudo, a gente tem que sempre ter em mente que a gente tem que priorizar o espaço da bancada. Se você acha que você não precisa de bancada, é porque se você acha que você não precisa tanto de bancada assim, é porque você tá com muita bancada, porque você não sabe como é que é viver sem uma bancada, porque é literalmente um saco. Então, nesse caso, a gente vai priorizar o espaço da bancada. Ou seja, não vamos colocar... Se a gente tem espaço de bancada pequeno, que a gente tem uma cozinha pequena, a gente não vai colocar cubas grandes. A gente tem dois padrões de cuba, claro que tem variantes desses padrões. As que a gente acha mais facilmente são a cuba quadrada e a cuba mais retangular. O mais importante de uma cuba é que ela seja alta. Claro que não dessa altura, né? Mas ela ser mais alta é mais importante que ela seja mais larga. Porque, não sei na casa de vocês, mas aqui, eu não sei o que acontece, mas do ralo, ele brota, sai louça de dentro do ralo. Vocês acreditam? É inacreditável. Tem louça o dia inteiro. E eu já tive uma cuba rasinha, tá? E quando a cuba é rasa, você bota 2 copos e 2 pratos, pronto, já parece que tá cheia. Então sempre parece que tá aquele aspecto de bagunça, porque realmente louça na pia é bagunça. Só que a gente sabe, né, como tem todo o tempo louça, a gente sempre vai ter louça na pia, por mais que você lave sempre que tenha. Então dê preferência para as mais altas. E aí, dê preferência também para aquela cuba quadrada, tá? Não a retangular. Por quê? Bancada sempre é a preferência. Bancada sempre é a preferência. Ah, mas eu queria uma cuba gigante. Pois é, mas dê preferência para bancada, escuta o que eu tô falando, tá? Para não se arrepender. Nessa mesma vibe da bancada, a gente entra também no cooktop. Inclusive, tem um vídeo no canal sobre bancadas e sobre o cooktop também, cooktop ou fogão. Dê preferência, parece óbvio também, mas dê preferência para o de 4 bocas. Se você mora sozinho e nem sequer cozinha, dê preferência ainda para o de 2 bocas. Existe o a gás e o elétrico de 2 bocas, é perfeito, porque aí você ganha mais espaço de bancada. Agora, se você é uma família, não tem nem como, né? Então tem que ser a de 4 bocas. Não compre a de 5 bocas. Ah, mas é o meu sonho ter uma de 5 bocas. É seu sonho até você ter. Tá? Escuta o que eu tô falando. Bancada melhor do que ter os apetrechos. Apetrechos são sempre muito bem-vindos. Todas as coisas são muito legais. Aquelas coisinhas que a gente pode ter, como calha úmida, lixeira embutida. Só que tudo na vida tem ônus e bônus. E numa cozinha pequena você tem que pesar o que você prefere considerar, né? A minha experiência eu posso te falar, você vai priorizar a bancada. Você só não sabe ainda, mas a bancada é mais importante que qualquer coisa. E aí também, gente, pensando em espaço, você não precisa ter uma geladeira side by side. Normalmente, quando a gente tem uma cozinha pequena, a gente acaba moldando a nossa vida às nossas necessidades. Se você já procurou um apartamento com cozinha pequena, é porque a cozinha não é tão importante assim. Você não é uma avó que recebe os filhos e os netos sempre para almoçar na sua casa. Normalmente a gente sempre procura o que se adapta melhor à nossa casa. Se você tem uma cozinha pequena, normalmente você já não cozinha muito, você já não precisa tanto armazenamento. Claro,
casos e casos, né? Eu tô falando o geralzão aqui. Mas você não precisa também de uma geladeira side by side. Por quê? Porque ela é um trambolho. Ah, é muito legal, é muito grande, porque cabe muita coisa. Sim, é muito legal. Mas ela visualmente, ela marca muito na sua cozinha. E normalmente quando a cozinha é pequena e os apartamentos já estão vindo com esse conceito aberto do living integrado, a cozinha ela já vai ficar lá direto com a cara na sua sala. Então, ela já é um trambolho por si só, ainda mais uma side by side. Considerando ali o ladinho da geladeira, a outra dica também que eu dou é não usar a torre quente. Por quê? Porque a torre quente vai comer um espaço de bancada para você. Isso mesmo. E o que a gente sempre prefere? Sempre bancada. Bancada é maravilhosa. Então, dê preferência a não ter torre. Por quê? Porque a torre ela ocupa um espaço que é desnecessário, principalmente se você não tem espaço. Então, o forno você coloca embaixo do cooktop. Se você tem um fogão que já vem o forno embutido, maravilha. E o micro-ondas você pode botar embaixo da bancada de apoio, a da frente, ou até em móveis suspensos aéreos, né? Daqueles que é um pouquinho mais baixinho, que é justamente para o micro-ondas. Isso é muito melhor do que ter aquele visual da torre, considerando que ela já vai ficar próxima da geladeira também, ela vai ser aquele bloqueador visual na sua cozinha. Ele não vai abrir o espaço. Então, evite ter a torre quente. E também, o que eu prefiro fazer em cozinhas menores é evitar prateleiras. Por quê? Porque a prateleira a gente vai ter que ser sucinto no que a gente coloca na prateleira para não ficar com cara de bagunça. Decoraçõezinhas, menos coisas mais bonitinhas. E no caso do armário aéreo, a gente pode enfiar mais um monte de coisa, ou seja, ele armazena muito mais coisas e você consegue colocar mais dentro e aquilo não polui o seu visual. Então, é muito mais proveitoso para o seu espaço. Só que, claro, tem que considerar isso, porque cada caso é um caso, como eu já falei, e você também não pode sacrificar iluminação natural. E se esse armário aéreo ele fizer com que a sua iluminação natural não chegue para o restante dos ambientes, aí é um problema. Mas a gente pode colocar num espaço, na maior parte do espaço, o aéreo, e aí um pouquinho da prateleira quando chega perto da iluminação, né, que é a janela. Então, vai do projeto. Mas se você tem cozinha pequena e principalmente você se incomoda com isso, porque você precisa de armazenamento e tudo mais, dê preferência para os armários fechados. E aí, uma coisa super clichê, que eu acho que todo mundo sabe, mas na prática parece que não. Mas eu não vou poder deixar de mencionar, né, que é o uso das cores. Cor escura diminui perceptivelmente o ambiente. Então, a menos que você queira dar esse ar dramático, porque tudo que a gente faz na nossa casa, principalmente, ela tem que ser pensada. Por isso que é bom um projeto, um planejamento, porque as coisas elas precisam ser intencionais. Porque senão eu sei como acontece, eu vejo com os meus clientes a angústia que eles têm de você fazer alguma coisa e ver que aquela coisa, você pagou caro naquilo, você pagou caro para planejar os seus móveis, para deixar a reforma do jeito que você achou que queria. E no final das contas, todo aquele dinheiro você fica decepcionado porque não era o que você esperava. Eu amo azul marinho, eu quero muito na minha cozinha, vai ficar maravilhoso, mas aí quando ele é instalado lá na sua cozinha, você percebe que visualmente você ficou sufocado. Essa sensação que a gente tem com ambientes pequenos e com cores escuras. Mas se isso for intencional, se você quiser dar um ar dramático a certo ambiente, no caso aqui a cozinha, vá com fé. Se você tem um objetivo com as cores, beleza. Agora, se você tem esse problema, que é o problema de uma cozinha pequena, e você quer resolver, a melhor forma que você vai resolver isso ambientalmente é com o uso das cores. E aí a gente pode largar a mão aí do branco, do bege, cores mais clarinhas. Nunca, jamais, cinza. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre cores e principalmente cores cinzas na nossa casa, porque cinza não é cor neutra. Cinza é depressivo e não é um sentimento que a gente queira ter na nossa casa. Bom, sobre esse vídeo era isso. Se você tem mais alguma dúvida sobre cozinha, sobre cozinhas pequenas, cozinhas grandes, deixa aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder. Um beijo e até o próximo vídeo.